O milionário foi disfarçado para a empresa e viu a recepcionista chorando com sua filha. Roberto Almeida olhava os relatórios mais uma vez, sentindo um aperto no peito que não conseguia explicar. Os números mostravam quedas consecutivas na produtividade, funcionários pedindo demissão sem explicação clara, e um clima organizacional que parecia piorar a cada mês. Foi quando decidiu fazer algo diferente. Naquela manhã de terça-feira, Roberto vestiu roupas simples que havia comprado numa loja de bairro, colocou um boné marrom que escondia parte do rosto, óculos de armação grossa e deixou crescer o bigode que há anos mantinha aparado. Olhou-se no espelho e mal se reconheceu. Aquele homem de blazer marrom sobre camisa xadrez não parecia em nada o empresário que comandava uma das maiores empresas de distribuição de produtos alimentícios de São Paulo. Ele havia agendado uma suposta entrevista de emprego usando um nome falso, Carlos Mendes, e se preparava para entrar em sua própria empresa como se fosse apenas mais um candidato desesperado por uma vaga. Queria ver com os próprios olhos o que realmente acontecia nos corredores, nas conversas de corredor, longe dos relatórios bonitos que chegavam até sua mesa. Quando estacionou o carro velho que havia alugado para a ocasião, alguns quarteirões distante do edifício comercial onde funcionava a sede administrativa, Roberto sentiu uma estranha mistura de ansiedade e determinação. Caminhou até a entrada principal, observando os funcionários que entravam e saíam, alguns com expressões cansadas, outros conversando baixinho em pequenos grupos. A porta de vidro se abriu automaticamente e ele entrou no amplo hall de recepção. O ar-condicionado funcionava em temperatura agradável. O piso de mármore brilhava sob as luzes modernas e atrás do balcão de atendimento deveria estar a recepcionista que ele nunca havia notado em suas raras visitas ao local. Mas o que Roberto viu naquele momento fez seu coração disparar e suas pernas quase pararem de se mover. Atrás do balcão, uma mulher de terno preto estava abraçada a uma menina de cabelos castanhos. As duas choravam de uma maneira que parecia rasgar a alma de quem observasse. A mulher segurava a criança contra o peito, tentando abafar os soluços, enquanto a menina se agarrava a ela com força desesperada. Não, não, por favor. A voz aguda da criança ecoava pelo saguão. Eu não quero ir embora, deixe eu ficar aqui com você. Sofia, meu amor, eu já expliquei. A mulher falava entre lágrimas, a voz embargada. As coisas são muito complicadas. Você não pode ficar aqui durante o expediente. Mas eu fico quietinha, eu prometo. A menina insistia, e havia tanta dor naquele choro infantil que Roberto sentiu um nó na garganta. Eu não faço barulho nenhum. Por favor, tia Mari, não me manda embora. Roberto parou a alguns metros de distância, fingindo mexer no celular, mas seus olhos não conseguiam se desviar daquela cena. A mulher que ele agora via melhor tinha por volta de 30 e poucos anos, cabelos castanhos presos num coque que começava a se desfazer, rosto marcado pelo cansaço e olhos vermelhos de tanto chorar. Ela usava um terno preto simples, mas bem cuidado, e suas mãos tremiam enquanto acariciavam os cabelos da menina. Outros funcionários passavam pelo hall, alguns lançando olhares de pena, outros desviando o rosto como se não quisessem se envolver. Um segurança que estava próximo à porta parecia não saber se deveria intervir ou fingir que não via nada. Sofia, você sabe que eu amo você mais que tudo, a mulher sussurrava, abraçando a criança com mais força. Mas se alguém ver você aqui de novo, eu vou perder meu emprego. E se eu perder meu emprego, como vou cuidar de você? Então me deixa ficar escondida. A menina argumentava com a lógica simples da infância. Ninguém precisa saber. Roberto sentiu suas mãos suarem dentro dos bolsos. Aquilo não estava nos relatórios. Aquela dor, aquele desespero, aquela situação que claramente estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. E ele nunca havia sabido. A mulher finalmente conseguiu se afastar um pouco da menina, segurando seu rostinho com as duas mãos e limpando suas lágrimas com os polegares. Escuta, a dona Célia vai cuidar de você hoje, está bem? Ela é muito legal, você vai gostar dela. Mas eu quero ficar com você, Sofia insistia,
e seu lábio inferior tremia de uma forma que partia o coração. Nesse momento, uma mulher mais velha, que deveria ter uns 60 e poucos anos, apareceu vinda do elevador. Ela tinha cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo, usava o uniforme da limpeza e carregava uma bolsa grande no ombro. Mariana, querida. A mulher mais velha se aproximou com passos firmes, mas gentis. Deixa a Sofia comigo. Hoje é meu dia de folga, lembra? Eu vou levá-la para passar o dia lá em casa. A gente vai fazer biscoitos, assistir uns desenhos, vai ser divertido. A recepcionista, Mariana, olhou para a mulher mais velha com gratidão misturada à vergonha. Dona Célia, a senhora já faz tanto por mim, eu não sei como agradecer. Para de bobagem, menina. Dona Célia respondeu com firmeza carinhosa. Sofia é uma gracinha e a casa fica menos vazia com ela por perto. Vamos, pequena. Ela estendeu a mão para a criança. Sofia hesitou, ainda segurando o blazer de Mariana, mas a mulher mais velha tinha algo nos olhos que transmitia segurança. Lentamente, a menina soltou a recepcionista e pegou na mão de Dona Célia. Você me busca depois? Sofia perguntou, sua voz ainda trêmula. Claro que sim, meu amor, Mariana prometeu, ajoelhando-se para ficar na altura da criança. Assim que meu expediente acabar, eu vou buscar você. Te amo até a lua e volta. Até Plutão e volta. Sofia respondeu com um sorriso pequeno e triste. Roberto observou as duas se afastarem em direção à saída. Dona Célia conversando baixinho com a menina, que ainda olhava para trás, acenando para Mariana. A recepcionista ficou ali parada por um longo momento, observando até elas desaparecerem pela porta de vidro. Então ela respirou fundo, limpou o rosto com as mãos e se virou para o balcão, tentando recompor a postura profissional. Foi só quando ela levantou o rosto que seus olhos encontraram os de Roberto. Por um segundo ela pareceu assustada, como se acabasse de perceber que alguém havia presenciado toda aquela cena íntima e dolorosa. Rapidamente, ela limpou mais uma vez os olhos, alisou o blazer e forçou um sorriso profissional. Bom dia. Posso ajudar em alguma coisa? Roberto se aproximou do balcão, ainda processando tudo o que havia acabado de testemunhar. De perto, ele podia ver melhor o rosto dela. Havia marcas de noites mal dormidas sob seus olhos, rugas finas de preocupação na testa, mas também uma determinação visível no jeito como mantinha os ombros erguidos. Bom dia, ele respondeu, mantendo a voz diferente do seu tom habitual de comando. Eu tenho uma entrevista marcada para as 9 horas. Carlos Mendes para a vaga de assistente administrativo. Mariana consultou o computador, seus dedos digitando rapidamente no teclado. Sim, senhor Mendes. O senhor está adiantado. A entrevista é só daqui a 40 minutos. O senhor pode aguardar ali na sala de espera. Ela apontou para um conjunto de poltronas modernas próximas à parede de vidro. Tudo bem, obrigado, Roberto respondeu, mas não se moveu imediatamente. Ele observou o rosto dela mais uma vez, notando como ela evitava seu olhar, claramente constrangida por ele ter presenciado aquele momento. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Quando Roberto finalmente se dirigiu para a área de espera, ele não conseguiu parar de pensar no que havia visto. Sentou-se numa das poltronas que ofereciam vista para o balcão de recepção e, discretamente, continuou observando. Mariana havia voltado a trabalhar, atendendo ligações, recebendo visitantes, organizando papéis. Mas ele via a tensão em seus ombros, via como ela de vez em quando olhava para o relógio na parede, via como suas mãos tremiam levemente quando ela segurava a caneta. Outros funcionários começaram a chegar conforme o horário de expediente se aproximava. Roberto os observava, tentando captar conversas, expressões, o clima geral. Alguns cumprimentavam Mariana com simpatia genuína, outros mal olhavam para ela. Um homem de terno cinza e gravata vermelha passou pelo balcão sem dizer bom dia. Apenas jogou uma pasta sobre o balcão e disse algo que Roberto não conseguiu ouvir, mas fez Mariana baixar a cabeça e murmurar um pedido de desculpas. As 9 horas se aproximavam e uma mulher do setor de recursos humanos veio buscá-lo para a suposta entrevista. Roberto a seguiu pelos corredores,
memorizando cada detalhe, cada conversa que conseguia captar, cada expressão nos rostos das pessoas que passavam. A entrevista em si foi simples. Ele havia preparado um currículo falso, com experiências que conhecia bem o suficiente para responder perguntas básicas. A entrevistadora era uma mulher jovem, competente, mas que parecia estar apenas cumprindo o protocolo. Ela fez as perguntas padrão sobre experiências anteriores, expectativas salariais, disponibilidade de horário. Senhor Mendes, gostei muito do seu perfil, ela disse ao final. Vou passar sua documentação para a análise final e entramos em contato nos próximos dias, está bem? Claro, muito obrigado pela oportunidade, Roberto respondeu, mantendo a postura humilde que havia ensaiado. Quando voltou ao hall de recepção, ele notou que algo havia mudado. Mariana não estava mais atrás do balcão. Em seu lugar, havia uma jovem que parecia ser estagiária, mexendo nervosamente no computador, como se não soubesse exatamente o que fazer. Roberto se aproximou. Com licença, a moça que estava aqui antes foi fazer alguma pausa? A estagiária olhou para ele com expressão preocupada. Acho que ela foi chamada pelo gerente do administrativo. Já faz uns 15 minutos. Roberto sentiu um aperto no peito. Algo naquela informação não soava bem. Ele agradeceu e começou a caminhar em direção à saída, mas algo o fez parar. Talvez fosse a cena que havia presenciado pela manhã. Talvez fosse a intuição de que algo errado estava acontecendo, mas ele não conseguiu simplesmente ir embora. Fingindo que havia esquecido algo, ele voltou e se sentou novamente na área de espera. Pegou o celular e simulou estar trabalhando em algo urgente, mas seus olhos continuavam atentos a tudo ao redor. Mais 15 minutos se passaram até que ele viu Mariana voltando pelo corredor. Ela caminhava rápido demais, o rosto ainda mais pálido do que pela manhã. E quando chegou ao balcão, suas mãos tremiam visivelmente enquanto ela dispensava a estagiária e retomava seu posto. Roberto observou como ela respirava fundo várias vezes, como limpava discretamente o canto dos olhos, como mordia o lábio inferior tentando manter a compostura. Algo definitivamente tinha acontecido naquela reunião com o gerente, e não havia sido nada bom. Durante o resto daquela manhã, Roberto permaneceu no prédio usando diferentes desculpas. Fingiu estar esperando documentos, disse que precisava confirmar algo sobre a entrevista, pediu para usar o banheiro. Tudo para poder continuar observando. Ele viu como Mariana atendia cada pessoa com educação, mesmo quando claramente estava lutando para manter as emoções sob controle. Viu como ela pulava o horário de almoço, comendo rapidamente um sanduíche que tirou da bolsa enquanto continuava trabalhando. Foi durante a tarde que Roberto começou a notar um padrão. O homem do terno cinza e gravata vermelha, que ele descobriu ser Valdir Tavares, gerente do departamento administrativo, passava pelo balcão de recepção várias vezes, sem necessidade aparente. Cada vez que isso acontecia, ele fazia algum comentário para Mariana, sempre em voz baixa demais para Roberto ouvir, mas o suficiente para fazer ela baixar a cabeça e responder com um sim, senhor, quase inaudível. Na terceira vez que isso aconteceu, Roberto viu Valdir se inclinar sobre o balcão, seu rosto muito próximo ao dela, dizendo algo que fez Mariana fechar os olhos por um segundo, como se estivesse reunindo forças. Quando Valdir finalmente se afastou, caminhando com um sorriso satisfeito nos lábios, Roberto sentiu uma raiva começar a ferver dentro dele. Ele se levantou da poltrona e caminhou até o balcão, como se fosse fazer uma pergunta qualquer. Com licença, ele disse, e Mariana olhou para ele com olhos que pareciam segurar lágrimas a muito custo. Eu esqueci de pegar um papel com a moça do RH. A senhora sabe se ela ainda está no andar? Mariana piscou várias vezes, claramente tentando se recompor. O setor de recursos humanos fica no 5º andar, senhor, mas já passou do horário de expediente deles. Eles só retornam às 2 da tarde. Entendo. Roberto fez uma pausa. Desculpe perguntar, mas a senhora está bem? Mariana se endireitou imediatamente como se a pergunta a tivesse pego desprevenida. Estou sim, senhor. Por que pergunta? É que... Roberto escolheu as palavras com cuidado. Eu estava aqui esta manhã quando a senhora estava com a menina.
E percebi que a senhora parece, se não for invasão de privacidade, claro. O rosto de Mariana ficou vermelho. Ela olhou ao redor rapidamente, como se verificando se alguém mais estava ouvindo. Foi um momento pessoal, senhor, ela disse baixinho. Eu peço desculpas se presenciou algo inadequado. Não vai acontecer de novo. Não, não. Roberto levantou as mãos. Eu não estou reclamando. Muito pelo contrário. Eu só... Percebi que a senhora parece estar passando por um momento difícil. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas novamente, mas ela piscou rapidamente para segurá-las. Todo mundo passa por momentos difíceis, senhor. Eu vou dar um jeito. Sempre dou. A menina... Sofia, não é? Ela é sua filha? Mariana hesitou antes de responder, como se estivesse avaliando se deveria confiar naquele estranho. Não. Ela é filha da minha prima, mas eu estou cuidando dela temporariamente. Temporariamente? Minha prima Juliana viajou há 7 meses para trabalhar. Deveria ser só por 3 meses, mas as coisas se complicaram e ela não conseguiu voltar ainda. E você ficou responsável pela menina desde então? Mariana assentiu, e Roberto viu toda a exaustão daqueles 7 meses estampada em seu rosto. Sofia não tinha mais ninguém. O pai nunca esteve presente. Minha prima não tem outros parentes próximos além de mim. Quando ela me ligou pedindo ajuda, eu não podia dizer não. Sofia Ela é uma criança maravilhosa. Não merece passar por nada disso. Mas está sendo difícil, não está? Mariana riu sem humor, limpando discretamente o canto do olho. O salário que eu recebo mal dava para mim antes. Agora, com mais uma criança para sustentar, alimentar, vestir, pagar escola. Ela parou percebendo que estava desabafando com um completo estranho. Desculpe, o senhor não precisa ouvir meus problemas. Às vezes ajuda a desabafar com alguém que não conhecemos, Roberto disse suavemente. Não tem compromisso de julgamento. Mariana o olhou por um longo momento, como se estivesse tentando decidir algo. Finalmente ela suspirou. Eu estou fazendo o melhor que posso. Tentei trazer Sofia para o trabalho algumas vezes. Deixava ela quietinha numa salinha de arquivo que ninguém usa muito. Ela ficava lá desenhando, brincando com alguns brinquedos. Achei que ninguém ia notar. Mas alguém notou. O silêncio dela foi resposta suficiente. O gerente, não é? Roberto arriscou, pensando em Valdir. O homem do terno cinza? Mariana arregalou os olhos. Como você... Eu vi ele falando com você hoje. Vi a expressão no seu rosto depois. E pela manhã, ouvi Sofia dizendo que alguém não queria que ela ficasse aqui. Mariana olhou ao redor nervosamente de novo. Só o senhor, por favor. Eu não posso falar sobre isso. Se ele souber que estou comentando, ele está te ameaçando, não está? As lágrimas finalmente caíram, e Mariana as limpou rapidamente com as costas da mão. Ele disse que se eu não aceitar fazer horas extras sem receber por isso, se eu não assumir tarefas que não são da minha responsabilidade, ele vai me denunciar por deixar uma criança desacompanhada no ambiente de trabalho. Pode parecer que coloquei ela em risco. Eu posso perder não só o emprego, mas também a guarda de Sofia. Os serviços sociais podem tirar ela de mim. A raiva que Roberto sentiu naquele momento foi diferente de qualquer coisa que havia experimentado antes. Ele havia construído uma empresa do zero, havia enfrentado concorrentes desleais, havia passado por crises econômicas, mas nada havia o deixado tão furioso quanto descobrir que em sua própria empresa um funcionário estava sendo explorado e chantageado daquela maneira. E não tem ninguém que você possa recorrer? Recursos humanos? Mariana riu amargamente. O RH responde ao Valdir. Eles não vão fazer nada contra ele. E eu não tenho provas. É minha palavra contra a dele. Quem você acha que vão acreditar? Um gerente com 10 anos de casa ou uma recepcionista que está aqui há 3 anos e que realmente trouxe uma criança para o trabalho sem autorização? Roberto sabia que ela estava certa. O sistema estava montado de forma que pessoas como Valdir podiam exercer poder impunemente sobre pessoas como Mariana, e isso o deixou ainda mais determinado a descobrir até onde ia aquela podridão em sua empresa. Há quanto tempo isso está acontecendo?
Faz umas 3 semanas que ele descobriu sobre Sofia. Desde então, minha vida virou um pesadelo. Eu chego 1 hora mais cedo, saio 2 horas mais tarde, faço trabalho de 3 pessoas diferentes e ainda ouço que não estou me esforçando o suficiente. E sua prima? Ela não pode voltar? Uma sombra passou pelo rosto de Mariana. Eu não sei onde ela está exatamente. Ela foi para o Rio de Janeiro trabalhar em um hotel, mas nas últimas semanas, os contatos foram ficando cada vez mais raros. No começo, ela ligava toda semana, depois passou para mensagens esporádicas. Agora, faz quase 3 semanas que não tenho notícias dela. Você está preocupada com ela? Muito. Mas ao mesmo tempo, estou com raiva. Porque Sofia chora quase toda noite pedindo pela mãe, e eu não sei o que responder. Eu digo que ela está trabalhando, que está fazendo isso por elas, mas a verdade é que eu não sei se ela está bem. Não sei se ela vai voltar. Não sei mais de nada. O telefone do balcão tocou e Mariana limpou o rosto rapidamente, antes de atender com voz profissional. Roberto se afastou, voltando para as poltronas de espera. Sua mente trabalhava em alta velocidade. Ele havia vindo ali para entender por que a produtividade estava baixa e os funcionários estavam insatisfeitos. Em apenas algumas horas, ele havia descoberto uma situação muito mais grave do que imaginava. Enquanto fingia mexer no celular, Roberto observou mais funcionários chegando e saindo. Ele notou um padrão interessante. Muitos evitavam passar perto de Valdir quando o viam nos corredores. Alguns literalmente mudavam de direção. Havia medo ali, não apenas por parte de Mariana. Roberto decidiu que precisava descobrir mais. Levantou-se e começou a circular pelos andares, sempre com a desculpa de estar procurando alguém do RH ou esperando algum documento. Ele escutou conversas nos corredores, observou interações, captou o clima geral. No refeitório da empresa, durante o horário de almoço tardio, ele se sentou numa mesa próxima a um grupo de funcionários que conversava em voz baixa. Roberto comeu seu prato simples lentamente, ouvidos atentos. Eu estou pensando seriamente em pedir demissão, uma mulher jovem dizia. Não aguento mais essa pressão toda. O Valdir está impossível. Pelo menos você não está no administrativo, um homem respondeu. A Camila do meu setor teve que cancelar as férias que estava programando há 6 meses porque o Valdir disse que não ia autorizar. E quando ela tentou argumentar, ele ameaçou dar uma advertência por insubordinação. Mas não tem nada que a gente possa fazer? Outra voz questionou. Não dá para reclamar com alguém. Reclamar com quem? O homem riu sem humor. O RH já sabe de tudo. O dono da empresa só aparece aqui 1 vez por ano, se muito. Ele não faz ideia do que acontece no dia a dia. Enquanto os números ficarem bons no papel, ele não vai se importar. Roberto sentiu cada palavra como um soco. Eles estavam falando dele. E estavam certos. Ele não fazia ideia do que acontecia ali, porque nunca havia se importado em descobrir. Ficava em seu escritório confortável em outra parte da cidade, olhando relatórios, tomando decisões baseadas em números, sem nunca ver os rostos das pessoas que faziam aqueles números existirem. Você ouviu sobre a Mariana? A jovem perguntou em voz ainda mais baixa. A recepcionista? O que tem ela? Ela está cuidando da filha da prima dela, mas o Valdir descobriu que ela trazia a menina para o trabalho e está usando isso para fazer ela trabalhar que nem uma escrava. E ela não pode reclamar porque tem medo de perder o emprego. Meu Deus, isso é tão errado. Eu sei. Mas o que a gente pode fazer? Qualquer um que tentar ajudar vai acabar na mesma situação. O Valdir tem todos os gerentes no bolso. É assim que as coisas funcionam aqui. Roberto terminou sua refeição em silêncio, cada frase daquela conversa ecoando em sua mente. Ele havia criado aquela empresa do zero, havia trabalhado duro para construí-la, tinha orgulho do que havia conquistado. Mas agora estava descobrindo que seu legado estava podre por dentro, corrompido por pessoas como Valdir, que usavam o poder para esmagar aqueles que deveriam estar protegendo. Quando voltou ao hall de recepção no meio da tarde, ele viu uma cena que o fez parar no meio do corredor. Valdir estava novamente no balcão, se inclinando sobre ele de maneira intimidadora. Mariana tinha a cabeça baixa, os ombros curvados,
enquanto ele falava alguma coisa que Roberto não conseguia ouvir daquela distância. Então Valdir pegou uma grande pilha de pastas e literalmente jogou sobre o balcão, fazendo vários papéis caírem no chão. Quero tudo isso reorganizado e digitalizado até amanhã de manhã, Roberto ouviu ele dizer em voz alta o suficiente para ecoar pelo hall. E não me venha com desculpas de que não vai ter tempo. Você deveria ter pensado nisso antes de usar o horário de trabalho para trazer suas questões pessoais para cá. Mariana se abaixou para pegar os papéis que haviam caído, sua humilhação visível na postura curvada e nos movimentos apressados. Valdir ficou ali parado por mais alguns segundos, observando ela juntar os papéis do chão com um sorriso satisfeito no rosto, antes de finalmente se afastar. Roberto sentiu suas mãos formarem punhos dentro dos bolsos. Ele queria ir até ali, revelar quem era e demitir Valdir na hora, mas algo o segurou. Se fizesse isso agora, de forma precipitada, Valdir poderia simplesmente ser substituído por outro gerente com os mesmos métodos. O problema era mais profundo. A cultura da empresa havia apodrecido e ele precisava entender a extensão total do dano antes de agir. Então, em vez de intervir, Roberto continuou observando, continuou escutando, continuou descobrindo horrores que existiam bem debaixo do seu nariz enquanto ele se preocupava apenas com lucros e expansões. Eram quase 5 da tarde quando ele viu Mariana olhar para o relógio com expressão preocupada. Ela começou a arrumar suas coisas rapidamente, mas a pilha de pastas que Valdir havia deixado ainda estava toda ali, obviamente sem condições de ser terminada naquele dia. Roberto viu o conflito em seu rosto. Ela sabia que precisava buscar Sofia, mas também sabia das consequências se não cumprisse a ordem de Valdir. Foi quando Dona Célia apareceu novamente, trazendo Sofia pela mão. A menina vinha com um sorriso no rosto, segurando um desenho que havia feito. Mas assim que viu Mariana, seu sorriso faleceu. Mesmo sendo criança, ela percebia o estado emocional de sua tia substituta. Tia Mari, Sofia disse baixinho. Você está triste? Mariana rapidamente forçou um sorriso e saiu de trás do balcão para se ajoelhar na frente da menina. Não, meu amor, estou só cansada. Como foi seu dia com a Dona Célia? Foi legal. A gente fez biscoitos e ela me ensinou a fazer crochê. Sofia mostrou uma pequena corrente de pontos desiguais. Olha o que eu fiz. Ficou lindo, meu amor. Mariana abraçou a menina. E Roberto viu ela apertar os olhos com força, como se estivesse tentando se segurar para não desmoronar ali mesmo. Dona Célia observava a cena com olhos experientes e tristes. Ela se aproximou de Mariana e colocou uma mão em seu ombro. Você está ficando até tarde de novo hoje, não está? Mariana olhou para a pilha de pastas e assentiu, derrotada. Eu não tenho escolha. Então Sofia fica comigo hoje também. Dona Célia decidiu. Ela pode dormir lá em casa. Eu tenho um colchonete extra. Amanhã de manhã eu trago ela antes de você chegar. Dona Célia, eu não posso continuar abusando da sua bondade desse jeito. Não é abuso quando é oferecido de coração. A mulher mais velha interrompeu firmemente. Você está tentando fazer a coisa certa, Mariana. Não deixe ninguém te fazer sentir que você é menos do que isso. Sofia olhava de uma para outra, sua expressão confusa, mas também assustada. Tia Maria, por que eu não posso ficar aqui com você? Eu fico quietinha, prometo. Porque... Mariana começou, mas sua voz falhou. Ela olhou para Dona Célia com desespero. Porque sua tia tem muito trabalho para fazer e você vai ficar entediada, Dona Célia completou suavemente. E na minha casa a gente pode ver filme e comer pipoca. Que tal? Sofia não parecia totalmente convencida, mas assentiu. Ela abraçou Mariana mais uma vez. Te amo até Plutão e volta, tia Mari. Te amo até o fim do universo e volta, meu amor. Mariana respondeu, sua voz embargada. Roberto observou Dona Célia levar Sofia embora, a menina olhando para trás e acenando para Mariana até desaparecerem pela porta. E então, viu Mariana ficar ali parada por um longo momento antes de voltar para trás do balcão, olhar para aquela pilha absurda de trabalho e, finalmente, desabar em lágrimas silenciosas.
Ela chorou ali, sozinha no hall de recepção que estava começando a esvaziar conforme os funcionários saíam no fim do expediente. Chorou com as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo, e Roberto sentiu cada lágrima dela como se fosse sua própria culpa, porque era. Ele havia criado o ambiente que permitiu que isso acontecesse. Ele havia promovido pessoas como Valdir sem verificar como tratavam seus subordinados. Ele havia se importado apenas com resultados, sem nunca perguntar a que custo aqueles resultados eram alcançados. Quando Mariana finalmente se recompôs, limpou o rosto e começou a trabalhar naquela pilha impossível de pastas, Roberto tomou uma decisão. Ele não ia apenas observar, ele ia agir. Mas ia fazer da maneira certa, garantindo que o problema fosse resolvido pela raiz. Ele saiu do prédio naquela noite com a mente fervilhando de planos. Voltou para casa e passou horas no computador, acessando remotamente os sistemas da empresa, verificando e-mails, relatórios internos, avaliações de funcionários. O que descobriu o deixou ainda mais furioso. Valdir havia consistentemente dado avaliações ruins a funcionários competentes que não se curvavam aos seus abusos, ao mesmo tempo que promovia pessoas incompetentes que eram leais a ele. Havia vários casos de assédio moral documentados que haviam sido engavetados pelo RH, provavelmente porque o diretor daquele departamento também era próximo de Valdir. E havia um padrão claro de funcionários pedindo demissão, não por melhores oportunidades, mas por não aguentarem mais o ambiente de trabalho. Roberto mal dormiu naquela noite. Sua mente não parava de voltar para a imagem de Mariana chorando sozinha no hall de recepção, para o desespero de Sofia pedindo para ficar, para a bondade cansada de Dona Célia tentando ajudar onde podia. E ele se lembrou de algo que seu próprio pai, que havia sido operário em uma fábrica, antes de conseguir abrir um pequeno armazém, costumava dizer: um homem que não cuida daqueles que trabalham para ele não merece ser chamado de líder, merece ser chamado de explorador. Na manhã seguinte, Roberto voltou à empresa ainda disfarçado, mas desta vez com um plano mais definido. Ele chegou cedo, antes mesmo de Mariana, e se posicionou de forma a poder observar a entrada dos funcionários. Viu quando Dona Célia chegou trazendo Sofia, a menina ainda com roupa do dia anterior, obviamente tendo dormido na casa da senhora. Viu Mariana chegar correndo poucos minutos depois, com olheiras profundas e roupas amarrotadas, provavelmente tendo trabalhado até muito tarde e dormido poucas horas. Ela abraçou Sofia rapidamente, agradeceu Dona Célia mais uma vez, e a mulher mais velha levou a menina embora antes que alguém importante chegasse. Mariana então se posicionou atrás do balcão, arrumou o coque, alisou a roupa e tentou parecer presentável, mesmo parecendo à beira do colapso. Roberto a observou durante toda a manhã, vendo como ela se esforçava para manter um sorriso profissional, para ser eficiente e cortês, mesmo claramente exausta. E ele viu quando Valdir chegou, passou pelo balcão sem cumprimentar, verificou as pastas que haviam sido reorganizadas durante a noite e então se virou para ela com um sorriso cruel. Mariana, você não terminou. Eu trabalhei até às 11 da noite, Sr. Valdir. Ela respondeu, tentando manter a voz firme. Consegui fazer mais de metade. Vou terminar o resto durante os intervalos de hoje. Seus intervalos são para trabalhar nas suas funções normais, ele respondeu friamente. Você deveria ter ficado a noite inteira se necessário. Isso mostra falta de comprometimento da sua parte. Mas, senhor... Sem mas. Você tem até o fim do dia de hoje. E... que mais tem essa aqui também? Ele jogou outra pasta sobre o balcão. Preciso desse relatório refeito. Você cometeu um erro na página 15. Mariana pegou a pasta com mãos trêmulas e abriu. Roberto viu seus olhos percorrerem a página e então ela olhou para Valdir com confusão. Senhor Valdir, aqui está tudo correto. Eu verifiquei 3 vezes antes de entregar. Está dizendo que eu estou errado? Valdir se inclinou sobre o balcão, sua voz baixa, mas ameaçadora. Está questionando minha avaliação? Não, senhor, eu só... Então refaça. E da próxima vez,
tenha mais atenção ao seu trabalho. Ou talvez eu precise reconsiderar se você ainda serve para essa função. Tenho certeza que existem muitas pessoas mais competentes e sem complicações pessoais que gostariam dessa vaga. O sangue de Roberto ferveu. Ele viu Mariana baixar a cabeça, murmurar um sim, senhor, e sentiu que não podia continuar apenas observando. Mas antes que pudesse se levantar e fazer algo, outra pessoa se aproximou do balcão. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, usando o uniforme da manutenção. Ele havia parado perto do balcão e presenciado toda a interação. Quando Valdir finalmente se afastou, o homem esperou até ele desaparecer pelo corredor antes de se aproximar. Mariana, ele disse baixinho, você está bem? Ela olhou para ele, e Roberto viu gratidão e vergonha misturadas em seu rosto. Estou sim, seu Joaquim, obrigada por perguntar. Esse Valdir é um... O homem parou, claramente se segurando para não dizer palavrões. Ele não tem direito de tratar você assim. Ninguém tem. Não tem nada que eu possa fazer. Mariana respondeu cansada. É como as coisas funcionam aqui. Não deveria ser assim, seu Joaquim insistiu. Minha esposa trabalhou aqui há muitos anos. Naquela época, o dono da empresa era mais presente, mais atento. As coisas eram diferentes. O dono nunca aparece aqui, Mariana disse. Pelo que sei, ele nem liga para o que acontece com a gente. Só quer ver os números bonitos no final do mês. Cada palavra foi como uma facada em Roberto. Era assim que seus funcionários o viam. Como alguém distante, insensível, que não se importava com eles. E o pior é que eles não estavam errados. Ele realmente havia se tornado assim. Eu ainda acredito que se ele soubesse do que está acontecendo, ele faria alguma coisa, seu Joaquim disse, e havia uma tristeza antiga em sua voz. Mas ninguém vai contar para ele, e ele nunca vai descobrir preso naquele escritório dele. Seu Joaquim se afastou para fazer seu trabalho e Roberto ficou ali, processando tudo. Então ele viu Mariana pegar o celular, discar um número e esperar. A ligação não foi atendida. Ela tentou de novo, e de novo. Na quarta tentativa, ela finalmente desligou e começou a digitar uma mensagem. Roberto viu lágrimas escorrerem silenciosamente pelo seu rosto, enquanto ela digitava. Ele não conseguiu se segurar. Levantou-se e caminhou até o balcão. Mariana, ele chamou suavemente. Ela limpou o rosto rapidamente e forçou um sorriso. Senhor Mendes, bom dia. Em que posso ajudar? Eu só... Notei que você parece muito abalada, e eu sei que não é da minha conta, mas... Aquela ligação era para a sua prima? Mariana hesitou, então assentiu lentamente. Eu tento ligar para ela todos os dias, mas ela não atende há semanas. Estou começando a ficar realmente preocupada. Você não tem o endereço ou o nome do hotel onde ela está trabalhando? Ela me disse que era um hotel em Copacabana, mas nunca me passou o nome exato. E quando eu tentei buscar pelo número de telefone dela, não consegui localizar nada. Isso é estranho, Roberto comentou, e viu que ela pensava a mesma coisa. Eu sei. Mas o que eu posso fazer? Não tenho dinheiro para viajar até lá e procurar por ela. E tenho Sofia para cuidar. Não posso simplesmente largar tudo e ir atrás. E se aconteceu alguma coisa com ela? Mariana fechou os olhos, e Roberto viu toda a angústia daquela possibilidade no seu rosto. Eu tento não pensar nisso, porque se eu começar a pensar, vou enlouquecer. Eu preciso acreditar que ela está bem, que ela está trabalhando muito e por isso não consegue me responder. Porque se for qualquer outra coisa, sua voz falhou. Sofia já sofreu demais. Ela não merece perder a mãe também. Também? O pai dela, ele não está mais na vida dela há uns 2 anos. Ele nunca foi presente de verdade, mas pelo menos mandava dinheiro de vez em quando, até que um dia simplesmente sumiu. Juliana, minha prima, tentou encontrá-lo, mas foi como se ele tivesse evaporado. E é por isso que ela foi trabalhar fora, porque precisava conseguir sustentar as 2 sozinha. E deixou a filha com você. Deveria ser temporário, Mariana repetiu, e havia tanto peso nessa palavra. 3 meses no máximo, ela disse. Sofia nem chorou quando a mãe viajou porque achava que logo ela voltaria. Mas os meses passaram. As ligações foram diminuindo e agora...
O telefone do balcão tocou, interrompendo a conversa. Mariana atendeu profissionalmente e Roberto se afastou de novo. Mas sua mente estava trabalhando rapidamente. Uma prima que viajou para trabalhar e desapareceu. Uma criança abandonada. Uma mulher tentando segurar tudo sozinha, enquanto era explorada e chantageada. Havia camadas naquela história que ele precisava desvendar. Durante o almoço, Roberto saiu do prédio e fez algumas ligações. Usou contatos que havia feito ao longo dos anos, pessoas que podiam conseguir informações que não estavam facilmente disponíveis. Passou o nome de Juliana, o último número que Mariana tinha dela. Qualquer detalhe que havia conseguido captar durante a conversa. Não foi fácil, e as pessoas do outro lado da linha estranharam o pedido, mas ele insistiu que era importante. Quando voltou ao prédio no meio da tarde, ele tinha algumas informações preliminares e nenhuma delas era boa. O número de Juliana havia sido desativado há 3 semanas. Não havia registro de nenhuma Juliana Silva trabalhando em hotéis da zona sul do Rio de Janeiro nos últimos 6 meses. E o mais preocupante, havia um boletim de ocorrência em aberto sobre uma pessoa desaparecida com o mesmo nome e descrição física. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Roberto sentiu um aperto no peito. Ele precisava contar para Mariana o que havia descoberto, mas não sabia como fazer isso sem revelar quem ele realmente era. Como um suposto candidato a emprego teria acesso a essas informações? E mais importante, o que aquilo significava para Sofia? Ele estava perdido nesses pensamentos quando viu uma cena que fez seu sangue gelar. Valdir havia voltado ao balcão de recepção e estava claramente irritado com alguma coisa. Roberto viu ele pegar a pasta que havia dado para Mariana pela manhã, olhar rapidamente e então jogá-la com força sobre o balcão. Isso está horrível! Ele praticamente gritou, chamando a atenção de todos no hall. Você é incompetente ou está fazendo de propósito? Senhor Valdir, eu fiz exatamente como o senhor pediu. Mariana tentou se defender, sua voz tremendo. Não me interessa o que você acha que fez. Está errado, tudo errado. Você é uma vergonha para esta empresa. Pessoas pararam para olhar. Alguns funcionários desviavam os olhos com desconforto, outros observavam com pena, mas ninguém intervinha. O clima era de medo generalizado. Eu vou ter que fazer uma advertência formal sobre isso. Valdir continuava. E se você continuar com esse nível de trabalho, vou recomendar sua demissão. Talvez você devesse estar em casa cuidando de... Como mesmo é o nome da criança? Sofia? Talvez seja isso que você deveria estar fazendo, em vez de desperdiçar uma vaga, que poderia ser de alguém mais qualificado. Mariana estava pálida, tremendo, claramente à beira das lágrimas, mas tentando se segurar com todas as forças. E Roberto finalmente teve o suficiente. Ele se levantou da poltrona onde estava sentado e começou a caminhar em direção ao balcão. Com licença, ele disse, sua voz cortando o ar tenso do hall. Valdir se virou, irritado pela interrupção. Quem é você? Carlos Mendes. Tive uma entrevista aqui ontem. Roberto respondeu mantendo seu disfarce. E não pude deixar de notar essa situação. Isso não é da sua conta. Valdir respondeu com desprezo. São assuntos internos da empresa. Talvez não seja, mas achei interessante a forma como o senhor trata uma funcionária publicamente. Roberto continuou, escolhendo cada palavra cuidadosamente. Especialmente uma funcionária que, claramente, está fazendo o melhor que pode em circunstâncias difíceis. E você sabe disso como? Valdir deu um passo em direção a Roberto, tentando intimidá-lo. Trabalha aqui há quanto tempo? Ah, é verdade, nem trabalha aqui ainda. Você é apenas um candidato. Ou deveria dizer era um candidato, porque depois dessa intromissão, tenha certeza que você nunca vai trabalhar nesta empresa. Talvez eu não queira trabalhar em um lugar onde gerentes abusam de seu poder dessa forma. Roberto respondeu calmamente, mesmo com raiva fervendo dentro dele. Saia daqui antes que eu chame a segurança, Valdir ameaçou. Você não tem direito de estar aqui questionando como eu gerencio meus funcionários. Seus funcionários. Roberto não pôde evitar a ironia na voz. Interessante.
Eu achava que os funcionários eram da empresa, não propriedade pessoal de um gerente. Segurança! Valdir gritou. 2 seguranças apareceram rapidamente. Roberto viu o pânico no rosto de Mariana. Viu Valdir com um sorriso vitorioso. Viu outros funcionários observando com medo e tristeza. E naquele momento ele quase revelou quem era. Quase tirou aqueles óculos ridículos, aquele bigode postiço, e mostrou para todo mundo que ele era o dono da empresa. Mas algo o segurou. Se fizesse isso agora, talvez conseguisse salvar Mariana, mas não mudaria nada no sistema. Valdir seria substituído, mas a cultura tóxica continuaria. Ele precisava ver mais, entender mais, para poder fazer uma mudança real e duradoura. Então, em vez de se revelar, Roberto levantou as mãos em rendição. Tudo bem, eu vou embora. Não quero causar problemas. Ele olhou para Mariana, tentando transmitir algum tipo de conforto com o olhar. Mas saiba que há pessoas que veem o que está acontecendo aqui, e um dia a verdade vem à tona. Os seguranças o escoltaram até a porta, e Roberto saiu sem resistência. Do lado de fora, ele ficou parado por um momento, respirando fundo e tentando controlar a raiva. Então pegou o celular e fez uma ligação. Marcelo? Sou eu, Roberto. Preciso que você investigue uma pessoa para mim. Nome, Valdir Tavares. Quero saber tudo. Histórico profissional, financeiro, pessoal, tudo. E quero para ontem. Marcelo, seu advogado pessoal, hesitou do outro lado da linha. Roberto, isso é sobre a empresa? O que está acontecendo? Está acontecendo que eu fui um idiota cego durante todos esses anos. Roberto respondeu amargamente. E agora estou abrindo os olhos. Me liga assim que tiver algo. Ele desligou e olhou para o prédio mais uma vez. Através das portas de vidro, ele ainda podia ver o balcão de recepção. Podia ver Mariana voltando ao trabalho com ombros curvados e cabeça baixa. E jurou para si mesmo que ia consertar aquilo. De alguma forma, ia fazer a coisa certa. Roberto passou os próximos dias construindo seu caso. Ele voltou à empresa mais algumas vezes, sempre com desculpas diferentes. Disse que havia esquecido documentos, que precisava esclarecer algo sobre a entrevista, qualquer coisa que justificasse sua presença. E cada vez que voltava, observava mais, descobria mais. Ele descobriu que Valdir não era o único gerente problemático. Havia uma rede de pessoas em posições de poder que protegiam umas às outras, que fechavam os olhos para abusos, que priorizavam aparecer bem nos relatórios, em vez de cuidar das pessoas sob sua responsabilidade. E descobriu que essa cultura havia começado quando ele próprio se afastou do dia a dia da empresa, quando parou de conhecer seus funcionários pelo nome, quando começou a tratá-los como números em vez de pessoas. Marcelo ligou de volta 3 dias depois com um relatório detalhado sobre Valdir. O que ele descobriu foi perturbador. Valdir tinha um histórico de processos trabalhistas em empregos anteriores, todos resolvidos com acordos extrajudiciais e cláusulas de confidencialidade. Tinha dívidas de jogo que mal conseguia pagar. E mais importante, havia indícios de que ele estava desviando recursos da empresa, aprovando compras superfaturadas e embolsando a diferença. Roberto, isso é grave, Marcelo disse ao telefone. Se metade do que descobri for verdade, esse homem deveria estar não apenas demitido, mas respondendo criminalmente. E vai estar, Roberto prometeu. Mas eu preciso fazer isso do jeito certo. Não posso simplesmente demiti-lo baseado em suspeitas. Preciso de provas concretas. Estou preparando tudo. Mas me diz uma coisa. Por que você está indo tão longe com isso? Quero dizer, eu entendo que é sua empresa e você tem todo o direito de investigar, mas há algo pessoal nisso, não há? Roberto pensou em Mariana chorando sozinha no hall de recepção. Pensou em Sofia pedindo para ficar com sua tia. Pensou em Dona Célia sacrificando suas folgas para ajudar uma mãe substituta desesperada. Pensou em todos os funcionários que passavam por Valdir com medo nos olhos. Sim, ele respondeu simplesmente. Tem algo muito pessoal. Eu deixei isso acontecer. E agora vou consertar. Durante esses dias, Roberto também investigou a situação de Juliana. O que descobriu foi perturbador. A prima de Mariana não havia simplesmente desaparecido.
Ela havia se envolvido com pessoas erradas no Rio de Janeiro. Pessoas que prometeram um emprego bom, mas, na verdade, estavam envolvidas em esquemas de exploração. Juliana havia percebido tarde demais onde havia se metido e tentado fugir, mas algo havia dado errado. O boletim de ocorrência estava em aberto, mas a polícia tinha poucos recursos e milhares de casos. Uma pessoa desaparecida a mais na lista. Roberto usou seus contatos, contratou investigadores particulares, moveu os recursos que tinha disponível. E, finalmente, 5 dias depois de ter visto Mariana pela primeira vez, ele recebeu uma ligação. Senhor Almeida, encontramos Juliana Silva. Roberto sentiu seu coração acelerar. Ela está bem? Ela está viva, mas não está bem. Ela está em um abrigo temporário aqui no Rio. Fugiu de uma situação de exploração e estava com medo de voltar para São Paulo porque achava que a encontrariam. Ela não sabia que podia buscar ajuda, estava convencida de que tinha se metido em algo que não tinha volta. Eu preciso falar com ela. Ela está bem abalada, senhor, mas vou passar o contato do abrigo. Talvez seja melhor você ligar primeiro, explicar a situação. Roberto desligou e ficou parado por um longo momento. Juliana estava viva. Sofia não havia perdido a mãe, mas havia tanto trauma, tanta dor acumulada. Seria fácil simplesmente contar tudo para Mariana agora, revelar que havia encontrado a prima, que tudo ia se resolver. Mas ainda havia mais a fazer. Ele ligou para o abrigo e conversou longamente com a assistente social responsável. Explicou a situação, explicou sobre Sofia, sobre Mariana. A mulher do outro lado da linha foi cuidadosa, protetora de Juliana. Mas quando Roberto ofereceu ajuda real, recursos para que Juliana pudesse se recuperar e voltar para a filha com segurança, ela concordou em facilitar um contato. Quando ele finalmente falou com Juliana, ouviu uma mulher quebrada. Ela chorava ao falar de Sofia, se culpava por ter deixado a filha, por ter sido ingênua, por ter acreditado em promessas falsas. Roberto a ouviu com paciência e então ofereceu algo que ela não esperava. Um caminho de volta, não apenas físico, mas emocional e psicológico. Eu vou providenciar tudo o que você precisa, ele prometeu. Tratamento, apoio, o que for necessário. Mas você precisa voltar para sua filha e precisa estar forte o suficiente para cuidar dela quando voltar. Eu não sei se consigo. Juliana soluçava do outro lado. Eu estraguei tudo. Sofia está melhor com a Mariana. Sofia ama a Mariana, mas ela precisa da mãe, Roberto disse firmemente. E sua prima está se matando tentando segurar tudo sozinha. Ela precisa de você também. Vocês duas precisam uma da outra. Levou mais tempo, mais conversas, mais garantias, mas finalmente Juliana concordou. Roberto organizou tudo: transporte, acomodação temporária, acompanhamento psicológico, um advogado para lidar com as questões legais da exploração que ela havia sofrido. E fez tudo isso sem revelar quem ele realmente era, apenas dizendo que era alguém que queria ajudar. Enquanto organizava o retorno de Juliana, Roberto continuava sua investigação sobre Valdir. Marcelo havia conseguido documentação que provava o desvio de recursos. Não era um valor absurdo, mas era consistente, sistemático. Valdir havia sido esperto pegando pequenas quantias que não chamavam atenção individual, mas que, somadas ao longo dos anos, representavam um bom montante. Temos o suficiente para demiti-lo por justa causa e processar, Marcelo informou. Mas você disse que queria mais. O que exatamente você está procurando? Eu quero expor o sistema todo, Roberto explicou. Não é só o Valdir. É toda uma cultura que permite que pessoas como ele prosperem. Eu preciso que fique tão claro que ninguém nunca mais tenha coragem de fazer o mesmo. Então você vai precisar de testemunhas, funcionários dispostos a falar sobre o que presenciaram. E como eu consigo isso? Eles estão todos com medo. Você mostra que há consequências reais, Marcelo sugeriu. Você age publicamente, de forma que todos vejam que abuso de poder não será tolerado. Aí sim, outros vão se sentir seguros para falar. Roberto sabia que Marcelo tinha razão, e havia apenas uma forma de fazer isso. Era hora de parar de observar e começar a agir.
Era hora de tirar o disfarce. Na manhã seguinte, Roberto entrou no prédio da empresa sem bigode, sem óculos, sem boné. Ele usava um terno impecável, sapatos reluzentes e carregava uma pasta executiva. Quando passou pelas portas de vidro, o segurança que o havia expulsado dias antes arregalou os olhos em choque. Senhor Almeida, o homem gaguejou. Não sabíamos que o senhor viria hoje. Roberto apenas assentiu e continuou andando. No balcão de recepção, Mariana estava lidando com uma ligação telefônica. Ela não o viu entrar de imediato. Estava concentrada em anotar alguma informação. Quando ela finalmente levantou o olhar e seus olhos encontraram os dele, Roberto viu o momento exato em que ela o reconheceu. O sangue sumiu do rosto dela. O telefone quase caiu de sua mão. Ela piscou várias vezes, claramente achando que estava vendo coisas. Senhor Carlos, ela sussurrou, mas então seu olhar caiu para o crachá de identificação executiva que ele usava no bolso do paletó. Roberto Almeida, presidente. Bom dia, Mariana, Roberto disse calmamente. Precisamos conversar. Eu... Ela não conseguia formar frases. Você estava aqui. Disfarçado, sim. Observando. Aprendendo sobre minha própria empresa de uma perspectiva que nunca havia tido antes. Ele fez uma pausa. E descobrindo coisas que me envergonham profundamente. Mariana não sabia se ficava em pé ou sentava, se ria ou chorava. Ela parecia completamente perdida. Eu não sabia... Eu disse tantas coisas... Sobre a empresa, sobre... Ela colocou as mãos na cabeça. Oh, meu Deus, eu vou ser demitida. Não, Roberto disse firmemente. Você não vai ser demitida. Mas muitas outras coisas vão mudar a partir de agora. Ele olhou ao redor do hall, vendo outros funcionários começando a perceber sua presença. Sussurros começavam a se espalhar. O dono da empresa estava ali. Algo estava acontecendo. Onde estava Aldir Tavares? Roberto perguntou. Mariana piscou confusa com a mudança de assunto. Ele deve estar no escritório dele, no quarto andar. Ótimo! Você pode usar o sistema de som para fazer um anúncio? Pedir que todos os funcionários se reúnam no saguão principal em 15 minutos? Todos? Mas isso nunca... Nós nunca paramos o trabalho assim. Hoje sim, Roberto disse. Por favor, faça o anúncio. Mariana hesitou. Então pegou o microfone do sistema de som interno com mãos trêmulas. Atenção, atenção a todos os funcionários. O senhor Roberto Almeida, presidente da empresa, solicita a presença de todos no saguão principal em 15 minutos. Repito, todos os funcionários devem se reunir no saguão principal em 15 minutos. Obrigada. Sua voz ecoou por todo o prédio e Roberto viu o pânico no rosto dela quando ela desligou o microfone. Eu preciso saber, ela disse baixinho. Tudo o que eu contei para você, você ouviu. Você vai usar isso contra mim? Mariana. Roberto se aproximou do balcão e a olhou diretamente nos olhos. Tudo que você me contou, cada palavra, apenas me mostrou o quanto eu havia falhado como líder desta empresa. Você não tem nada a temer, mas outras pessoas têm. Antes que ela pudesse responder, o elevador se abriu e Valdir saiu, visivelmente irritado. O que é toda essa confusão? Quem mandou parar o trabalho? Ele começou a reclamar, mas parou quando viu Roberto. A cor sumiu de seu rosto, exatamente como havia sumido do rosto de Mariana minutos antes. Senhor Almeida, eu não sabia que o senhor estava... Ninguém me avisou que... Ninguém sabia, Valdir, Roberto disse, sua voz fria como gelo. Porque eu não quis que soubessem. Mas agora chegou a hora de todos saberem de muitas coisas. Funcionários começaram a se reunir no saguão. Vinham dos elevadores, das escadas, dos diferentes departamentos. Havia confusão, curiosidade e medo nos rostos. Muitos nunca haviam visto Roberto pessoalmente. Para a maioria, ele era apenas um nome em memorandos, uma assinatura em comunicados oficiais. Quando o saguão estava cheio, Roberto se posicionou num local onde todos podiam vê-lo. Não havia palco, não havia microfone, mas ele não precisava. Sua presença comandava a atenção. Bom dia a todos, ele começou,
e o murmúrio de conversas foi diminuindo até haver silêncio completo. Meu nome é Roberto Almeida e eu sou o dono desta empresa. Muitos de vocês nunca me viram pessoalmente, e isso é parte do problema que eu vim aqui resolver hoje. Ele fez uma pausa, olhando os rostos ao redor. Viu medo, confusão, esperança cautelosa. Há uma semana, eu vim para este prédio disfarçado. Ele continuou, e houve exclamações de surpresa. Eu estava preocupado com os relatórios que chegavam até mim. Queda de produtividade, aumento de demissões, insatisfação generalizada. Eu vim ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Valdir estava parado próximo ao balcão de recepção, suando visivelmente. Outros gerentes presentes também pareciam desconfortáveis. O que eu descobri me encheu de vergonha. Roberto admitiu, sua voz ficando mais grave. Descobri que enquanto eu me sentava confortavelmente no meu escritório, olhando números e tomando decisões baseadas em relatórios, existia uma realidade completamente diferente acontecendo aqui. Uma realidade de abuso, de exploração, de medo. O silêncio era absoluto agora. Descobri que funcionários competentes e dedicados estavam sendo explorados e chantageados. Ele olhou diretamente para Valdir. Descobri que pessoas em posições de poder estavam usando esse poder não para liderar, mas para esmagar aqueles que deveriam estar protegendo. Valdir deu um passo para trás, como se quisesse fugir, mas vários funcionários bloqueavam o caminho. Descobri, Roberto continuou, que uma recepcionista dedicada estava trabalhando muito além de sua carga horária, sem receber por isso, estava sendo forçada a assumir responsabilidades que não eram suas, tudo sob ameaça de perder não apenas seu emprego, mas também a guarda de uma criança que estava sob seus cuidados. Todos os olhos se voltaram para Mariana, que estava pálida atrás do balcão, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. E descobri. A voz de Roberto ficou ainda mais dura. Que tudo isso estava sendo feito por um homem que não apenas abusava de seu poder, mas também roubava da empresa. Um homem que criou um ambiente de terror não porque era um bom gerente, mas porque era um covarde que só se sentia poderoso quando podia esmagar outras pessoas. Valdir tentou falar, sua voz saindo estrangulada. Senhor Almeida, eu posso explicar? Você vai ter toda a oportunidade de explicar. Roberto cortou. Para os advogados, para as autoridades competentes, para um juiz. Mas não para mim. Para mim, você já não importa mais. Valdir Tavares, você está demitido por justa causa, efetivo imediatamente. A segurança vai escoltá-lo para recolher seus pertences pessoais, e depois você vai sair deste prédio e nunca mais voltar. 2 seguranças se aproximaram de Valdir, que parecia prestes a desmaiar. Mas eu tenho direitos. Vocês não podem simplesmente... Nós temos documentação completa de suas irregularidades, Roberto disse. Desvio de recursos, assédio moral, abuso de poder. E isso é apenas o começo. Nossos advogados vão entrar em contato com você em breve para discutir as questões legais. Agora saia. Valdir foi levado, praticamente arrastado pelos seguranças. O silêncio no saguão era ensurdecedor. Roberto esperou até ele desaparecer antes de continuar. Mas Valdir não é o único problema aqui, ele disse, e viu vários gerentes ficarem ainda mais tensos. O problema é sistêmico. É uma cultura que eu, inadvertidamente, permiti que se formasse. Uma cultura onde os números importavam mais que as pessoas. Onde aparecer bem nos relatórios era mais importante que tratar os funcionários com dignidade e respeito. Ele respirou fundo. Isso acaba hoje. A partir de agora, haverá mudanças profundas em como esta empresa opera. Vamos implementar um canal direto de comunicação entre todos os funcionários e a diretoria. Vamos criar um comitê independente para investigar casos de abuso ou irregularidades. E eu, pessoalmente, vou estar muito mais presente aqui, porque percebi que um líder que não conhece as pessoas que trabalham para ele não é um líder de verdade. Houve um murmúrio de surpresa e esperança. Alguns de vocês vão pensar que isso é apenas discurso bonito, que nada vai realmente mudar. Roberto continuou. Eu entendo essa desconfiança. Eu falhei com vocês.
Mas vou passar os próximos meses, anos se necessário, provando que estou falando sério. Começando agora. Ele se virou para Mariana, que ainda estava atrás do balcão, agora com Dona Célia, que havia aparecido ao seu lado, segurando sua mão. Mariana Silva, Roberto disse, e ela pareceu prestes a desmaiar. Você é um exemplo de dedicação, resiliência e integridade. Você enfrentou circunstâncias impossíveis e, mesmo assim, manteve sua dignidade e seu compromisso com seu trabalho e com a criança sob seus cuidados. Eu gostaria de oferecer a você uma posição na minha equipe direta, como assistente executiva, com salário correspondente a essa responsabilidade e todos os benefícios necessários. Mariana arregalou os olhos, incapaz de falar. Mas antes de você aceitar ou recusar, Roberto continuou com um sorriso gentil. Eu tenho uma surpresa para você, ou melhor, para Sofia. Ele fez um sinal e as portas do elevador se abriram. De lá saiu Juliana, parecendo ainda frágil, magra demais, com olhos que haviam visto muita coisa difícil, mas viva. Viva e ali. Mariana olhou, piscou, e então seu rosto se transformou em choque puro. Juliana? Ela sussurrou. Juliana. As duas mulheres correram uma para a outra, encontrando-se no meio do saguão. Abraçaram-se e desabaram em lágrimas, e não havia um olho seco entre os presentes. Até os funcionários mais endurecidos estavam limpando discretamente lágrimas. Você está viva, Mariana soluçava. Eu pensei... Eu sei. Juliana chorava também. Eu sinto tanto por tudo. Sofia, Mariana finalmente conseguiu dizer entre lágrimas. Sofia está aqui. Ela está bem. Ela está... Eu sei. Juliana sorriu através das lágrimas. Tia Mari. Uma voz aguda ecoou pelo saguão e todos se viraram para ver Sofia correndo pela porta principal, Dona Célia vindo logo atrás. A menina parou quando viu a cena. Parou e olhou para a mulher que estava abraçada com Mariana. Olhou com olhos arregalados, com medo de acreditar, com esperança impossível. Mamãe, ela sussurrou. Sofia. Juliana se ajoelhou, abrindo os braços. Meu amor, é mamãe. Sofia começou a correr. Correu como nunca havia corrido na vida, jogando-se nos braços de Juliana com tanta força que quase as derrubou. E então, chorou. Chorou todos os meses de saudade, de confusão, de medo de nunca mais ver a mãe. Você voltou, Sofia soluçava. Você voltou, você voltou, você voltou. Eu voltei, Juliana prometia, beijando o rosto da filha. E nunca mais vou embora. Nunca mais. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Roberto observava a cena com um nó na garganta. Ao redor do saguão, funcionários choravam abertamente. Alguns se abraçavam. Outros apenas ficavam parados, testemunhando aquele momento de pura emoção. E Roberto percebeu que aquele momento de humanidade real e crua, era mais valioso do que qualquer número em um relatório pudesse jamais ser. Depois que as emoções se acalmaram um pouco, depois que Mariana, Juliana e Sofia conseguiram se sentar juntas num canto do saguão, ainda abraçadas e chorando lágrimas de alívio, Roberto voltou a falar. Eu sei que ainda há muito trabalho a fazer, ele disse à audiência de funcionários que ainda estava reunida. Sei que uma demissão e um gesto de bondade não vão apagar anos de problemas sistêmicos, mas é um começo, e eu prometo a vocês que vou continuar. Que vamos construir juntos uma empresa onde todos se sintam valorizados, respeitados e seguros. Dona Célia, que havia ficado perto de Mariana e sua família, deu um passo à frente. Mesmo sendo apenas uma funcionária da limpeza, ela tinha uma presença que comandava respeito. Senhor Almeida, ela disse, sua voz clara mesmo com a idade. Eu trabalho aqui há mais de 20 anos. Vi esta empresa crescer, vi muitas mudanças. E o senhor tem razão, houve muitos problemas. Mas hoje vendo isso, ela gesticulou para Mariana, Juliana e Sofia. Isso me dá esperança.
esperança de que talvez as coisas possam ser diferentes daqui para frente. Roberto assentiu com respeito. Dona Célia, não é? Mariana me falou de você. Da sua bondade, da forma como ajudou quando ninguém mais podia ou queria. Pessoas como a senhora são o coração real desta empresa. E eu quero que a senhora saiba que sua voz será ouvida. As vozes de todos vocês serão ouvidas. Ele olhou ao redor mais uma vez. Sei que vão precisar de tempo para acreditar nisso, mas vou provar. Agora, por favor, voltem aos seus trabalhos, mas saibam que a partir de hoje as coisas serão diferentes. Eu garanto. Os funcionários lentamente começaram a se dispersar, conversando entre si em tons animados, ainda processando tudo o que havia acontecido. Roberto se aproximou de onde Mariana, Juliana e Sofia estavam sentadas. Posso me juntar a vocês por um momento? Ele perguntou gentilmente. As três olharam para ele com olhos ainda vermelhos de lágrimas. Mariana assentiu e Roberto puxou uma cadeira próxima. Juliana, ele começou, olhando para a prima de Mariana. Eu sei que você passou por coisas terríveis. Providenciei acompanhamento psicológico para você e qualquer outra ajuda que precisar estará disponível. Mas quero que saiba que não há julgamento aqui. Você foi vítima de pessoas más, e isso não é culpa sua. Juliana olhou para ele com gratidão misturada à vergonha. Eu fui tão burra, ela murmurou. Acreditei em promessas bonitas, achei que ia conseguir fazer uma vida melhor para mim e para Sofia, e acabei no pior lugar possível. Você não foi burra, Roberto disse firmemente. Você foi uma mãe tentando o melhor para sua filha. Essas pessoas são especializadas em enganar. Elas exploram esperança e desespero. Mas você conseguiu sair. E isso requer coragem. Mas eu deixei Sofia. Juliana olhou para a filha que estava agarrada a ela. Deixei ela por tantos meses. Eu deixei com a tia Mari, Sofia disse, sua voz pequena, mas firme. E a tia Mari cuidou bem de mim. E agora a gente tá todo mundo junto. Exatamente, Mariana disse pegando a mão da prima. E vamos continuar juntos. Você não precisa fazer isso sozinha nunca mais. Roberto observou as três e sentiu algo se aquecer em seu peito. Aquilo ali, aquela conexão, aquela família improvisada, mas real, era o que realmente importava. Sobre aquela oferta, ele disse para Mariana, você não precisa me responder agora. Pense com calma. Mas saiba que ela está de pé quando você estiver pronta. Eu não sei se estou qualificada, Mariana começou, mas Roberto levantou a mão. Você é mais qualificada do que pensa. Você gerenciou uma situação impossível com graça e dignidade. Mostrou liderança, resiliência e compaixão. Essas são as qualidades que eu procuro. O resto pode ser aprendido. Mariana olhou para Juliana, depois para Sofia e finalmente de volta para Roberto. Posso ter alguns dias para pensar? Claro, tome o tempo que precisar. Nas semanas seguintes, Roberto manteve sua promessa. Ele estava presente na empresa quase todos os dias, conversando com funcionários de todos os níveis, ouvindo suas preocupações, suas ideias, suas histórias, e cada conversa o fazia perceber o quanto havia se desconectado da realidade que ele mesmo havia criado. A investigação sobre Valdir revelou ainda mais irregularidades. Ele não estava sozinho. Havia um pequeno grupo de gerentes que operavam de forma similar, protegendo uns aos outros. Todos foram sistematicamente removidos, e Roberto trouxe consultores externos para ajudar a reestruturar o sistema de gestão. Mariana eventualmente aceitou a posição de assistente executiva, mas com uma condição. Ela queria ter voz nas mudanças que estavam sendo implementadas. Roberto não apenas aceitou, mas ficou impressionado com suas ideias. Ela propôs um programa de apoio para funcionários com dependentes, algo que ele nunca havia considerado, mas que fazia todo sentido. Juliana começou terapia e lentamente foi se recuperando do trauma que havia sofrido. Roberto organizou para que ela também tivesse um trabalho na empresa, algo simples inicialmente, apenas para ela ter renda e não depender totalmente de Mariana. E mais importante, para que ela recuperasse sua autoestima e senso de propósito. Sofia começou em uma nova escola,
mais próxima da casa que Roberto ajudou Mariana e Juliana a conseguir, um lugar maior onde as três podiam viver confortavelmente. E pela primeira vez em meses, a menina estava sorrindo de verdade, não o sorriso triste e pequeno que Roberto havia visto naquela primeira manhã, mas um sorriso largo e genuíno de uma criança que finalmente tinha estabilidade. Dona Célia foi promovida a supervisora do departamento de limpeza, com autoridade real e salário correspondente. Ela resistiu inicialmente, dizendo que estava feliz fazendo o trabalho que sempre fez. Mas Roberto insistiu que sua experiência e sua sabedoria eram valiosas demais para serem desperdiçadas. E ela acabou aceitando, tornando-se uma das vozes mais respeitadas na empresa. Seu Joaquim, o funcionário da manutenção que havia tentado confortar Mariana naquele dia difícil, também foi reconhecido. Roberto descobriu que ele havia proposto várias melhorias ao longo dos anos que nunca foram levadas em consideração. Agora, com o novo sistema, suas ideias foram finalmente ouvidas e implementadas, resultando em economia de custos e maior eficiência. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido na cultura geral da empresa. Os funcionários começaram a falar mais abertamente, a propor ideias, a se sentir parte de algo maior. A produtividade, que havia sido o motivador inicial da investigação de Roberto, começou naturalmente a subir. Não porque as pessoas estavam sendo pressionadas, mas porque estavam engajadas, porque sentiam que seu trabalho importava, que eles importavam. Roberto também fez mudanças em sua própria vida. Ele percebeu que havia se tornado tão consumido pelo trabalho que havia negligenciado outras áreas. Ele tinha uma família, filhos que mal conheciam o pai, porque ele estava sempre ocupado demais. Então, começou a fazer mudanças ali também, priorizando tempo de qualidade, estando presente de verdade, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. 3 meses depois daquele dia dramático no saguão, Roberto organizou uma grande reunião com todos os funcionários. Não era apenas para fazer anúncios, mas para celebrar. Celebrar as mudanças, celebrar as pessoas, celebrar o fato de que eles haviam começado a construir algo melhor juntos. Durante essa reunião, ele convidou Mariana para falar. Ela estava nervosa. Nunca havia falado em público para tanta gente, mas quando subiu ao pequeno palco que haviam montado, havia determinação em seus olhos. Há 3 meses, ela começou, sua voz tremendo levemente. Eu estava no ponto mais baixo da minha vida. Eu estava sendo explorada, chantageada, e me sentia completamente sem esperança. E então algo aconteceu que mudou tudo. Ela olhou para Roberto, que estava sentado na primeira fileira. Nosso chefe veio aqui disfarçado. E enquanto na época isso pareceu estranho, até meio invasivo, agora eu entendo por quê. Ele precisava ver a verdade, e ver a verdade doeu. Doeu para ele perceber o que estava acontecendo sob sua liderança. Mas a diferença entre um líder de verdade e alguém que só quer ter poder é o que você faz quando descobre a verdade. Houve aplausos, e Mariana esperou eles diminuírem antes de continuar. Eu quero compartilhar minha história, não para ganhar simpatia, mas para mostrar que mudança real é possível. Minha prima está de volta, minha sobrinha está feliz, e eu tenho um emprego onde me sinto valorizada. Mas mais que isso, todos nós aqui temos agora um lugar onde nossa voz importa, onde nosso bem-estar é levado em consideração. Ela fez uma pausa, limpando uma lágrima que escapou. Ainda há muito a melhorar, eu sei, mas pela primeira vez em muito tempo, eu tenho esperança, e espero que vocês também tenham. Quando Mariana desceu do palco sob aplausos entusiasmados, ela foi abraçada por Juliana e Sofia, que haviam sido convidadas para o evento. Roberto observou a cena e sentiu uma satisfação profunda, diferente de qualquer coisa que havia sentido ao assinar um grande contrato ou ver números positivos em um relatório financeiro. Aquela noite, depois que todos foram embora e o prédio estava silencioso, Roberto ficou parado no hall de recepção, onde tudo havia começado. Ele olhou para o balcão onde Mariana havia chorado com Sofia naquela manhã que parecia ter sido há tanto tempo, mas na verdade fazia apenas 3 meses. Dona Célia apareceu, empurrando seu carrinho de limpeza. Ela sorriu ao vê-lo.
Ainda aqui, Sr. Almeida. Só refletindo, Roberto respondeu. Sobre como um momento pode mudar tudo. Aquele dia, quando o senhor viu Mariana com a pequena Sofia, Dona Célia perguntou, e Roberto assentiu. O senhor sabe, eu tinha visto o senhor aqui antes, mesmo disfarçado. Eu limpo este prédio há 20 anos. Reconheço as pessoas, mesmo quando tentam esconder quem são. Roberto ficou surpreso. Você sabia quem eu era? Desde o primeiro dia, ela confirmou com um sorriso astuto. Mas não disse nada porque percebi que o senhor estava tentando descobrir algo, e achei que era melhor deixar acontecer naturalmente. Por que não disse nada? Você poderia ter avisado Mariana, avisado outros funcionários. E o que teria mudado? Dona Célia respondeu sabiamente. O senhor precisava ver as coisas como elas realmente eram, sem filtros, sem pessoas agindo diferente porque o chefe estava presente. E funcionou, não foi? Roberto teve que concordar. Funcionou. Mas me deixa pensar, Dona Célia. Se você sabia quem eu era esse tempo todo, por que continuou agindo da mesma forma? Ajudando Mariana, cuidando de Sofia? Porque essas coisas não dependem de quem está olhando, ela disse simplesmente. A gente faz o certo porque é o certo, não porque alguém está observando. E talvez tenha sido isso que o senhor precisava aprender também. Roberto ficou em silêncio, absorvendo a sabedoria daquelas palavras. Uma mulher que passava horas limpando escritórios havia entendido algo sobre liderança e humanidade que ele, com todos os seus diplomas e experiência empresarial, havia esquecido. A senhora tem razão, ele finalmente disse. E agradeço por isso, por tudo. Não precisa agradecer, Dona Célia disse, voltando ao seu trabalho. Só continue fazendo o que está fazendo. Continue lembrando que por trás de cada número em um relatório existe uma pessoa com histórias, com lutas, com sonhos. É só isso. Roberto saiu do prédio naquela noite com essas palavras ecoando em sua mente. E nos meses e anos que se seguiram ele nunca as esqueceu. A empresa continuou a crescer, mas agora de uma forma diferente. Não era apenas sobre lucros, embora eles continuassem importantes. Era sobre crescimento sustentável, sobre cuidar das pessoas que faziam tudo acontecer, sobre criar um ambiente onde todos pudessem prosperar. Mariana se tornou uma das executivas mais respeitadas, não apenas por sua competência, mas por sua empatia e compreensão das necessidades reais dos funcionários. Ela nunca esqueceu de onde veio, e isso a tornava uma líder melhor. Juliana se recuperou completamente e eventualmente assumiu a gestão do novo departamento de bem-estar dos funcionários que havia sido criado. Ela usava sua própria experiência de trauma e recuperação para ajudar outros que enfrentavam dificuldades, e descobriu que sua vocação real não era servir mesas em hotéis, mas servir pessoas de uma forma muito mais significativa. Sofia cresceu naquele ambiente, vendo mulheres fortes ao seu redor, aprendendo desde cedo que dificuldades podem ser superadas, que bondade não é fraqueza e que família não é apenas sobre sangue, mas sobre amor e compromisso. Ela se tornou uma criança confiante, criativa, cheia de vida. E Roberto? Ele aprendeu a lição mais importante de sua vida profissional. Aprendeu que sucesso não é medido apenas em números, mas em vidas tocadas, em diferenças feitas, em pessoas ajudadas. Aprendeu que um líder não é alguém que comanda de longe, mas alguém que está disposto a sujar as mãos, a ver a realidade como ela é, a tomar as decisões difíceis, mesmo quando elas o colocam em posição desconfortável. Anos depois, quando alguém perguntou a Roberto qual havia sido o momento mais importante de sua carreira, ele não falou sobre o IPO da empresa, ou sobre a maior aquisição que havia feito, ou sobre qualquer marco financeiro. Ele falou sobre uma manhã de terça-feira, quando ele viu uma mulher chorando com uma criança no hall de recepção de sua própria empresa. Foi o momento, ele explicou, em que parei de ser apenas um empresário e comecei a ser um ser humano de novo. Foi quando lembrei que por trás de cada função, cada cargo, cada número na folha de pagamento, existe uma pessoa. Uma pessoa com histórias, com lutas, com uma vida que se estende muito além das paredes do escritório. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza isso,
Você não pode mais liderar da mesma forma. A história de Roberto, Mariana, Juliana e Sofia se tornou lendária dentro da empresa. Novos funcionários ouviam sobre ela, sobre o dia em que o dono veio disfarçado e mudou tudo. Mas para aqueles que estavam lá, que vivenciaram, não era apenas uma história. Era um lembrete constante do que uma empresa deveria ser. Um lugar onde pessoas podiam trabalhar com dignidade, onde erros podiam ser corrigidos, onde mudança real era possível. E talvez a maior mudança de todas tenha sido na forma como todos eles enxergavam o trabalho. Não era apenas sobre ganhar dinheiro, embora isso fosse importante. Era sobre fazer parte de algo maior, sobre saber que seu esforço importava, que sua voz seria ouvida, que você era visto e valorizado. Dona Célia, já aposentada, mas ainda visitando ocasionalmente, costumava dizer que tudo aconteceu porque um homem teve a humildade de tirar sua máscara e ver a verdade. E porque quando viu a verdade, ele teve a coragem de agir. Mas sabe o que mais me impressiona? Ela disse uma vez durante uma visita. Não foi só o Roberto que mudou, foi todo mundo. A Mariana descobriu que era mais forte do que pensava. A Juliana descobriu que podia se reconstruir depois de quebrar. A Sofia aprendeu que família é quem está presente, não apenas quem compartilha sangue. E Roberto aprendeu a ser humano de novo. E talvez essa seja a maior lição de todas, que às vezes precisamos tirar nossas máscaras, sejam elas físicas ou metafóricas, para realmente ver e ser vistos. Que mudança real começa quando temos a coragem de confrontar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos e sobre os sistemas que criamos, e que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Anos depois, quando Roberto estava treinando novos líderes na empresa, ele sempre os levava para o hall de recepção. Parava exatamente onde havia parado naquela manhã fatídica e contava a história. Não para se gabar, mas para ensinar. Liderança, ele dizia, não é sobre estar no topo e dar ordens. É sobre estar disposto a descer, a ver as coisas do nível mais básico, a entender a realidade das pessoas que fazem seu sucesso ser possível. E mais importante, é sobre agir quando você descobre que algo está errado, não importa quão desconfortável isso seja. Fim da história. E você, o que achou dessa história? Comente abaixo desde onde está nos assistindo e se já passou por alguma situação onde alguém em posição de poder fez a diferença na sua vida. Você acha que Roberto fez a escolha certa ao ir disfarçado? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos ler cada uma delas. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como essa.